A escritura do Salmo 1 é o verso 1 e o verso 5. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Obrigado, Pai, por essa escritura. Obrigado pelos louvores, pela adoração, pelas pregações, pelas orações já feitas, por tudo que tem sido realizado. E agora te pedimos que nos conceda um pregador ungido e ouvintes ungidos, para que a tua palavra surta o efeito necessário, misturando sempre a mesma com a fé. Fé e palavra, palavra e fé, os resultados serão os mais benéficos possíveis. Ouve-nos, atende com o perdão de nossos pecados, com paz na nossa alma, com gozo em nossos corações. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, amados. Sentai-os. Sem meu Senhor eu não sou nada, sou pequena. Quero pra sempre em tua presença ser sincera. Te amo, ó Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir nesse momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, pra sempre em tua presença te amar. Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem meu Senhor eu não sou nada, sou pequena. Quero pra sempre em tua presença ser sincera. Te amo, ó Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir nesse momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, pra sempre em tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir nesse momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, pra sempre em tua presença te amar. Pra sempre em tua presença te amar. Pra sempre em tua presença te amar. Como temos mencionado, nós estamos numa série de mensagens que são encontradas nesse compêndio chamado Parênteses,
é uma série. A primeira mensagem foi a pintura de Jezabel, a segunda mensagem foi paganismo de Jezabel, a terceira foi política de Jezabel, depois governo de Jezabel, depois missão de Jezabel, torre de Jezabel e caráter de Jezabel. Essas 7 mensagens já foram proferidas. Nesta noite, nós falaremos subordinado ao tema companheirismo de Jezabel. Agora à tarde, após a série que tivemos pela manhã, nós sacrificamos o nosso almoço para atender uma chamada urgente. Por isso, justifico porque estou chegando agora. Estivemos nessa missão com o irmão Alder, irmão Milton, irmão Genildo, são pastores e evangelistas, e a irmã Fátima. Fomos a uma cidade aqui vizinha, a 80 quilômetros. E qual foi a nossa surpresa? Não só pelo que encontramos, mas pelas dificuldades para retornar. Tivemos todas as dificuldades para retornar, todas. Tive que voltar de ônibus, na confiança que chegaria a tempo aqui. E o que vimos ali, o que nos levou àquele lugar, foi para constatar a fúria de Jezabel. Eu tenho certeza que depois de você ouvir o que eu vou lhe falar agora, você vai ser mais atencioso, mais cuidadoso e levar muito mais a sério o que está sendo tratado. Que talvez você está admitindo que é um mero espectador, que está apenas figurando nesse quadro. Mas você precisa saber agora que não é essa a realidade. Você faz parte ativa, até porque isso aqui não é um círculo. O nosso convívio, a nossa missão, a nossa igreja, não é um círculo que um faz uma apresentação e os outros aplaudem ou vaiam. Não, não, não. Isso aqui é uma arena, onde todos lutam e todos têm que lutar, e você pode aplaudir a Jesus, porque você faz parte desta arena. Isso é seu, é a sua vida. Você não pode ficar fora disso. Saímos às pressas para essa missão, e o que foi que eu constatei ali? Quanto Jezabel é terrível. É tudo que você sabe, e mais isso que eu vou lhe dizer agora. Eu fui chamado por uma pastora que queria ajuda. E quando cheguei ali, encontrei 2 pastoras, ambas com suas congregações, ambas com seu grupo, uma igreja na frente da outra, porta na porta. O que separa uma igreja da outra é uma rua. Uma igreja de frente para outra. Você diz, o que é que tem de mais nisso aí? Para você ter visto Jezabel. É que as 2 pastoras são da mesma igreja. É a mesma denominação. Porta na porta. E só por isso me incomodou tanto? Não. O que me incomodou é que são inimigas irreconciliáveis. 2 pastoras inimigas irreconciliáveis, da mesma igreja, com agravante, são irmãs legítimas, irmãs de sangue. Você entende agora o que é Jezabel? Você acredita que nesses 2 compêndios, aspas, e parênteses, tem isso? Não tem. Estes sermões que estão aqui não estavam completos sem eu ter a experiência que eu tive agora à tarde. O que eu estou contando, eu não li num livro. Eu acabei de vivenciar agora. Eu estou chegando desta missão.
Então quem vos fala sabe o que é confrontar-se com Jezabel. Jezabel é um espírito, é uma unção, é uma atmosfera. Que Deus tenha piedade de cada um de nós. Como foi falado pela manhã, Jezabel joga pastor contra ovelha, ovelha contra pastor, patrão contra empregado, empregado contra patrão, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Tudo foi falado pela manhã, e mais irmã contra irmã. Certamente no próximo culto que você vir, para participar dessa série de mensagens, você vai orar mais, vai jejuar mais, vai pensar melhor, vai trazer o seu livro, porque nós estamos em um combate. E Jezabel não satisfeita, esse espírito satisfeito com aquilo que foi feito ali, então criou o impedimento para que eu não voltasse. Porque esse espírito, sabendo que se eu voltasse a tempo, ele seria mais uma vez bombardeado, como vai ser agora. Vocês devem se recordarem que, logo quando eu comecei a falar nesse assunto, eu me reportei a uma expressão contida na introdução deste livro, na página 22, recordam disso. Eu digo assim, foi uma parte que eu escrevi quando estava na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Naqueles dias ali, numa madrugadinha, eu escrevi isso aqui. Devo admitir que, enquanto escrevia este livro, às vezes sentia como se desse um passo à frente, em vitória, e retrocedesse 2. Mas por fim, dava-me conta de que estava apenas sendo obstruído pelas trevas. Em outras palavras, o espírito de Jezabel e seus comparsas não queriam que este livro fosse escrito. E eu digo agora, não fosse pregado. Até porque, entendo melhor, eu escrevi esse livro, estou alcançando 2.000 pessoas, 3, 4.000 pessoas, mas agora pela internet estou alcançando quantos milhares? O livro estava restrito a Portugal e ao Brasil, e agora? São 118 países que estão assistindo os nossos trabalhos. Então, Jezabel não queria, o espírito de Jezabel sabia que nós chegaríamos aqui, a esta hora. Em outras palavras, o espírito de Jezabel e seus comparsas não queriam que este livro ou que esta mensagem fosse proferida. Tive de insistir por uma revelação que vos ajudará a se apoderar do crescimento prometido por Deus. Nesta oportunidade, desejo falar sobre companheirismo de Jezabel. É a 8ª mensagem. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Por não ter filho homem, Etebaal consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. Nicolaísmo de Jezabel. O espírito de Jezabel na congregação e no ministério não teme a Deus nem respeita os homens. Age de forma implacável sobre os incautos e desapercebidos. A atitude do velho profeta de Betel, relacionada ao homem de Deus de Judá, é uma chocante demonstração da influência da profetisa Jezabel e da perversidade do espírito nicolaíta. Lemos no verso 18:
Eu também sou profeta como você, dizia o velho profeta ao homem de Deus. Disse mais o velho profeta: e Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Porém, o velho profeta estava mentindo. Eu estou citando a Bíblia. Esses assuntos levam você a ler a Bíblia. Porque eu falo coisas aqui que você diz, mas está na Bíblia? Está sim. Talvez você não está acostumado a ler a Bíblia, ou desacostumou. Vemos que o homem de Deus de Judá teve perspicácia suficiente para livrar-se da sedução do rei Jeroboão. Quando esteve no palácio, cumpriu o seu dever, entregou a mensagem do Senhor, fez maravilhas, operou milagres, rejeitou as ofertas tentadoras do rei e seguiu seu caminho. Porém, não teve discernimento para escapar das artimanhas do veterano profeta de Betel, que maldosamente o induziu à desobediência e finalmente à morte. Jesus abominava o ministério de um obreiro nicolaíta. Ele não gostava da atitude dos nicolaítas. A bem da verdade, Jesus aborrecia essa classe religiosa. Apocalipse capítulo 2, verso 6. O irmão Branham disse que hoje a igreja está indiferente. Os ministros vão e dão a sua destra de companheirismo, mas isto nunca tomará o antiquado lugar dos bancos de lamentação, onde pecadores são chamados a se acertarem com Deus. Em outras palavras, nada toma o lugar do culto de oração, do momento no altar, da oração do quarto fechado, como eu preguei sexta-feira, doutrina de Jesus. Quando quiseres orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Doutrina de Jesus. E eu disse, fechar a porta, entre muitas outras coisas, é desligar o aparelho de televisão, que muitas vezes você não desliga nem quando chega visita na tua casa. E às vezes os obreiros chegam para dar ceia, e ela continua ligada. Ela tem preeminência. Fechar a porta é desligar o telemóvel, o celular, quando você vai orar, e principalmente quando vem para a igreja. Tu não te sente mal de estar dentro de um tabernáculo como esse, onde estão combatendo Jezabel e você com o celular ligado? Desligar o celular quando vai almoçar. Como pode? Você ora para Deus abençoar o alimento e quando coloca a primeira colherada na boca, já tem que atender o telefone para agitar o teu espírito. O alimento só faz bem ao teu físico se o teu espírito tiver ordenado, porque uma doença só entra numa pessoa através do espírito. Você não adoece no corpo, se primeiro não adoecer no espírito. As doenças entram pelo espírito. Um espírito harmônico, um espírito imunizado, o corpo sente a diferença. É por isso que você ora para deitar, ora para levantar, ora para trabalhar, ora quando chega, ora quando sai. Tudo você faz com oração, para o teu espírito estar ordenado. Jesus disse, fecha a porta. E assim sucessivamente. Não pode ficar discutindo na cozinha com o marido e corre para o quarto para orar.
e deixa Jesus anêmico. Sangue de Jesus te repreenda, sangue de Jesus te repreenda, sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus não é para isso. O sangue de Jesus Cristo é para te purificar de todo pecado. E nem fica usando também o nome de Jesus em vão. Deus não toma por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Em nome de Jesus eu vou fazer. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus eu vou comprar. Em nome de Jesus eu vou pagar. Não compromete Jesus com isso. Não compromete Jesus com isso. Não compromete Jesus com isso. E há outro mais tonto que fica: eu profetizo. Eu profetizo. Agora todo mundo quer ser profeta. Aqui está o resultado de um profeta legítimo. Esse cavalheiro aqui de Betel era profeta, mas nem por isso deixou de mentir. O irmão Branham disse que a igreja está indiferente. Os ministros vão e dão a destra de companheirismo, mas isso nunca tomará o anticado lugar dos bancos de lamentação, onde pecadores são chamados para se acertarem com Deus. Fé e arrependimento têm que permanecer. O pastor Divino Pedrosa diz que devemos ter postura pastoral, atitude ministerial e sentimento sacerdotal para demonstrarmos lá fora o mesmo perfil que apresentamos nas convenções nacionais, pois Deus detesta 2 pesos e 2 medidas. Às vezes dentro da igreja a gente é capaz até de estreitar a mão do outro. Ó, irmão, Deus abençoe. Aqui, quando chega no átrio, quando chega na paragem, e etc. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Digamos, uníssonos, vamos lá. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Esse espírito hipócrita, oportunista e traiçoeiro de certos ministros cavalga há milênios. Veja a decepção do rei Davi com um dos seus companheiros na congregação. Salmo 55, verso 4, 12 ao 14. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria livrado. Mas eras tu, meu companheiro, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Há 2700 anos passados, evidente, Miqueias disse algo muito chocante. Miqueias 7,5. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Uma das coisas que mais machucam é a indiferença de um guia espiritual. O descuido de alguém que deveria velar pelas almas. A traição de um discípulo atuante e o desprezo de um amigo íntimo. O texto de Miqueias 7,5,6, em certa tradução se lê: não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia, os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães,
e as noras brigam com as sogras. E digo eu, e muitos genros ingratos comem também do suor do rosto dos sogros. E muitas vezes, os piores inimigos de uma pessoa são os dos seus próprios parentes. Vendo essas coisas acontecerem no convívio, no companheirismo, ante nossos olhos, o pastor Flávio José Pereira diz que não fomos atraídos para a mensagem através de sermões floridos de algum super líder, nem através de parágrafos de estimação de algum tabernáculo de primeira, segunda ou terceira etapa. Ao contrário, fomos convencidos pela vida vivida dos pregadores e dos seus congregados. Realmente, não basta ser um cristão cheio de revelações próprias, ou um pregadorlusídio sem compaixão alguma, que mais parece um predador, até porque maior é o pecado do pregador do que o pecado do pecador. O pastor Jailson Coutinho, por sua vez, diz que há demasiada falta de amor no convívio cristão. Prova disso é que nos encontros ministeriais, os pastores e evangelistas são todos irmãos, porém, quando retornam às suas cidades, são inimigos irreconciliáveis. 1 Coríntios capítulo 6, versos 5, 7 e 8. Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes o dano ou a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. O pastor é que define a direção das atividades. Ele é também o responsável pela imagem que a igreja terá. Os demais pastores, evangelistas, diáconos e cooperadores seguirão o que ele sugere. Às vezes, há pastores que se envolvem excessivamente com o seu rebanho e findam comprometendo sua posição quando não consegue cumprir alguns compromissos com os membros da igreja, pois faltam ao aniversário, ao casamento e até ao velório, etc. As pessoas se decepcionam, param de confiar no pastor. Alguém pode dizer, elas são imaturas, talvez, mas a decepção pode se tornar uma grande arma para muitas famílias saírem da igreja. Alguém está no hospital, por exemplo, necessitando de receber uma visita. Não precisa ser o pastor, pode ser alguém da sua equipe, mas há pastor que trabalha sozinho. A pessoa cria uma expectativa de o pastor ir, e muitas vezes, quando ele decide ir visitar a ovelha, esta já morreu. Desequilíbrio de Jezabel. O pastor Royal Lopes Galvão diz que um genuíno ministro tem posicionamento equilibrado e apresenta o modelo de doutrina de Jesus através do qual devemos viver. O desequilíbrio pastoral
causa mágoa no rebanho. Por isso, um dos principais motivos para um crente abandonar a igreja é a mágoa em relação ao pastor. Tenhamos cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Hebreus 12:15. Há 150 anos, o psicólogo Alfred Adler disse que o indivíduo que não está interessado no seu semelhante é o que tem maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais pessoas que se verificam todos os fracassos. Lemos em Provérbios 18, verso 19: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, encontramos o principal motivo para as pessoas saírem da igreja: elas se decepcionam com alguém. Analisando a mensagem Parado na Brecha, parágrafo 173, o profeta faz vários comentários. Decepções fazem parte da vida. Nós nos decepcionamos com muitas pessoas. Somos feridos, enganados, injustiçados. Se isso não mudar, se algo novo não surgir na vida dos líderes e dos pastores, pessoas vão continuar abandonando a igreja, pois a maioria deles não tem sentimento, não procura conhecer o estado de suas ovelhas, e quando tomam conhecimento, aquilo pouco lhe toca. Disse o Senhor Jesus através do profeta Jeremias: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e que nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Tenho sempre dito que o lugar mais forte do homem é o ombro. Quando eu coloquei aquele quadro ali na entrada da igreja, para exemplificar o pastor buscando a ovelha perdida, é uma demonstração desta seriedade. O ombro é o lugar mais forte do homem. É onde ele deve carregar a ovelha. E você vai perceber que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi à procura da ovelha perdida. E quando a encontrou, ele trouxe nos ombros. Podia ter trazido pela mão, guiando-a, mas a ovelha estando perdida, ela só volta ao normal se o pastor colocá-la no colo. A ovelha ela sofre um choque quando fica sozinha. Nenhuma ovelha pode pastar isoladamente, sozinha. Ela entra em pânico, o coração acelera, ela sofre um ataque cardíaco, ela morre. Mas se o pastor apanha, coloca no colo e fica massageando o seu coração, ela volta ao normal, e depois ele pode trazer o redil e colocá-la juntamente com as demais. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura sou-me caí.